responder as perguntas que vocês encaminharam, a comunidade encaminhou para a gente, 3 perguntas, no máximo, que é para a gente poder conversar. E aí, no final, Cláudia, o que a gente sempre faz? Eu sempre abro para perguntas, e aí quem está ao vivo poder perguntar, por isso que eu falo, vem e fica ao vivo. Mas eu sei a rotina, é o que eu acabei de iniciar falar, vida é real. Às vezes não consegue ficar até o final, não consegue realmente, e aí, depois, claro, vai ficar gravado aqui no Instagram, o nosso time vai disponibilizar lá no YouTube, então fica até mais fácil de acompanhar. E quando nós iniciamos no YouTube, Cláudia, foi justamente pensando na mãe que tá com a criança, tá lavando a louça, tá em casa, coloca lá, deixa rodando e escuta. No Instagram não tem muito essa possibilidade. Então, assim, acompanha aqui, fica com a gente, porque aí no final a gente abre para perguntas e não deixa de seguir aqui nossas redes sociais e o YouTube também. Então, eu vou me apresentar e aí depois eu deixo para você se apresentar, tá bom? Então, ótimo. Eu sou a Lidiane Luz, além de mãe do Thiago, além de esposa do Denner, eu sou sócia e estrategista hoje de uma assessoria especializada em desenvolvimento infantil e autismo. Eu venho de um processo, e eu falo cada vez mais, eu falo aqui, está ficando cada vez mais longe, vamos fazer 3 anos que eu fiz uma transição de carreira, vim de uma carreira de 10 anos numa empresa nacional de tecnologia. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Mundo Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Trabalhando na área de gestão, pessoas, então eu alinhei o meu propósito e missão, aqui a nossa família toda, dentro da área de desenvolvimento infantil, com foco em autismo, e o Mundo Atípico surgiu nisso tudo, no hub, para trazer conhecimento, trazer informações, porque quando eu recebi o diagnóstico, antes mesmo, né, de receber o diagnóstico do Titi, foram nessas lives que eu buscava conhecimento, né? Saber o que era autismo, não sou da área da saúde, eu deixo muito claro isso, eu não sou terapeuta, então não sou da nada, convivia com um monte de psicóloga, mas hoje tem um monte de cliente, né, multidisciplinar, mas não sou da área da saúde, então foram nessas lives aqui com o Dr. Paulo, Dr. Tiago, vários, Maíra Gaiato, que é excelente também, então assim, foram nessas lives que eu pude ter conhecimento. Foi plantado sementinhas em todas as áreas, para que eu e meu esposo pudéssemos ajudar o nosso filho, porque é o universo, e nós fomos desbravar, e o que era autismo para ajudar ele. Então, foi pensando nisso que nasceu tudo isso, e aqui a nossa intenção é poder realmente ajudar essas famílias, mas também esses profissionais.
É tudo isso. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Obrigada, boa noite. Eu fico muito grata pelo convite, muito feliz. Eu acho que a atuação de fazer as lives com os profissionais é extremamente importante. Ninguém está aqui para reter todo o conhecimento, e quanto mais a gente puder ampliar esse olhar das famílias, dos terapeutas para as outras áreas também, ter conhecimento, eu acho que a gente tem que realmente expandir, né? Conseguir Sim, ampliar o olhar de todo mundo para essa questão, principalmente do autismo, que a gente sabe que é tão importante hoje em dia, mas para outros transtornos de neurodesenvolvimento também. Então, eu sou a Cláudia Goya, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Eu venho de uma trajetória, fui formada em pedagogia com especialização em educação infantil. Trabalhei por muitos anos no método Montessori, como educadora montessoriana. conhece. Decidi sair de sala de aula justamente porque eu queria poder ajudar mais as crianças que eu sentia que tinham dificuldades. E foi essa minha busca, começar a fazer as especializações fora, em área clínica. Então, chegou um momento que eu tive que fazer uma decisão, né? A transição de carreira, ela acabou acontecendo. Então, eu saí da sala de aula para ficar somente com a clínica e com atendimento educacional especializado na prefeitura, onde eu trabalhava na região. Depois eu também saí da prefeitura e fiquei somente hoje em dia na clínica, fazendo os atendimentos de avaliação, intervenção. E eu falo assim que o meu foco é intervenção precoce. Quanto antes a gente puder avaliar e quanto antes a gente puder intervir, mais qualidade de vida a gente pode dar para muitas crianças aí no futuro. Com certeza. Também acredito nisso, e porque assim, se não fosse a intervenção precoce do Tiago e a gente conseguir cedo entender como ajudar, o que fazer, quem procurar, ele não conseguia, não, claro, iria conseguir, mas a gente mais ia demorar muito mais para conseguir várias conquistas da autonomia e independência, né? Então, assim, eu falo que intervenção precoce é vida, é vida. Quanto antes o pai, eu falo muito do plantar a sementinha e não ficar com a dúvida, sabe? Não tenha. Sim, Porque se você tem dúvida que tem alguma coisa errada, só se. Eita, só que você precisa saber o que está acontecendo. Então, no caso do Thiago, vou tomar uma água, peraí. mas eu acho isso importante, assim, eu sempre falo para os meus pais, né, que agir cedo é cuidar do futuro, esse é meu lema. E sempre quando a gente sente no fundo, no coração, que tem alguma coisinha ali que não está andando corretamente, não está dentro do esperado, todo pai e toda mãe sabe. E é o momento de procurar ajuda, mesmo que não se tenha nada fechado, mas procurar ajuda quando a gente tem uma desconfiança já é um primeiro passo, e é um passo muito importante. Porque se assim, se há essa sementinha da dúvida, né? Se há atraso no desenvolvimento, não importa, assim, eu vejo, não importa o nome, mas importa em trabalhar esse atraso do desenvolvimento. É na fala, é na escrita, é porque. E também, assim, não existe só o autismo, né? Tem tantas Sim, coisas. Então, assim, se há um atraso, atraso na alfabetização, não está conseguindo prestar atenção, não está conseguindo ter foco, procurar ajuda do especialista para que lá na frente a gente já consiga colher os frutos, né? Igual eu falo, poxa, ver meu filho tomando banho sozinho, colocando tênis, colocando roupa, andando comigo tranquilamente na rua. Eu falo, gente, para algumas mães isso é tão assim normal, mas para simples, nós, né? mães, é simples. Mas para nós, mães atípicas, e ainda é muito gradual em relação à dependência, o nível de suporte da criança, sabe que foi todo um custo ensinar. Lavar a mão, tomar banho, andar na rua, questão de perigo, dar a mão, questões sensoriais. Então, existe, então, assim, e no trabalho, quando eu mostro que eu trabalho a autonomia e as habilidades sociais do Tiago, não é de agora, é ele pequenininho, né? As pessoas falam, como você conseguiu essa rotina? Como que você conseguiu que ele não entre em crise? Uma rotina e começar Sim. cedo. E quanto antes começar, melhor, né? Independente da idade do filho, um quanto antes começar, melhor. Eu falo Então, que essa janela, sem querer até te cortar, mas essa janela ali da infância, ela é extremamente importante. Quanto antes a gente começa a intervir nessas habilidades, em questão de autonomia, de independência, a gente consegue dar à criança mais funcionalidade.
Então, muitas vezes a gente vai perceber que essa criança se torna mais funcional no dia a dia, tem mais qualidade de vida, porque ela começou a trabalhar as dificuldades que ela tinha desde cedo, desde os primeiros sinais de atraso. Quando a gente deixa passar muito tempo, não quer dizer que a criança não vai conseguir, mas é mais trabalhoso, é mais custoso, depende de mais repetição. Então, até a gente conseguir chegar, concluir, né, com uma habilidade que talvez ela já precisava ter numa determinada idade, demora mais tempo. Quando a gente começa antes, não quer dizer que esse processo também vai ser fácil, mas a gente tem mais chance de fazer com que essa criança no futuro tenha mais qualidade de vida, que é o que a gente tanto deseja. Com certeza. Qualidade de vida, autonomia, independência, né? Independente de que etapa que a gente está. Então, a gente selecionou algumas perguntas. Eu vi que teve pergunta de profissional. Então, aí a primeira pergunta, Cláudia, foi sobre TDAH. Na prática, como dificuldade de aprendizagem em criança TDAH. Então, na prática, como isso aparece na escola e como nós, professores, a família, nós podemos ajudar de forma efetiva. Então, aqui é um relato de algum ou professor de apoio de como ajudar essa criança aí com TDAH na sala de aula, né? Ótimo. Eu digo assim, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, mas que acaba ali, querendo ou não, às vezes respingando na aprendizagem, então tendo prejuízos importantes na aprendizagem da criança. Uma criança com TDAH, quando a gente imagina ela dentro desse contexto escolar, o que a gente observa muito? É uma criança que não tenha capacidade, principalmente, ou inteligência. É uma criança que sabe o conteúdo, mas que acaba errando por distração. É uma criança que tem dificuldade nesse planejamento de tempo, então demora mais para terminar uma atividade, sempre fica pela metade. Aquela criança que falta uma organização de material, então tu percebe que tem material caído no chão, tá sempre faltando material escolar que não vai dentro da mochila. Falta essa organização dela também, uma inquietude motor, uma agitação, aquela criança que eu digo que tem formiga na cadeira, não consegue ficar parada, né? Então tá sempre se mexendo, precisa desse movimento, se distrai com muita facilidade com outros estímulos. É uma criança que às vezes vai ter uma dificuldade na leitura, na aprendizagem, não porque não consiga ler, mas acaba pulando uma linha ou outra, porque acaba se perdendo nessa fluidez da leitura. Então, acaba errando muito por distração e não por falta de capacidade. Isso é a característica principal do TDAH. Não é que a criança não tenha domínio do conteúdo, ela tem, mas ela erra muito por causa que sustentar essa atenção por muito tempo acaba sendo custoso para ela, é um gasto de energia muito grande. E todos os estímulos do ambiente acabam, querendo ou não, chamando atenção. E ela não consegue, vamos dizer, focar naquilo que é relevante. Então, tudo que tem no estímulo é barulho de professor andando, barulho do corredor, o amigo arrastando a carteira, a borracha do outro que caiu no chão, tudo isso acaba ele acaba focando e prestando atenção. E isso, querendo ou não, acaba atrapalhando num processo de aprendizagem dentro de sala de aula. Então, pode continuar, depois Então, o que eu percebo muito são esses comportamentos que são os mais relatados do TDAH dentro de sala de aula. E uma das formas e estratégias, a gente tem várias estratégias que dê para a gente colocar em prática dentro do contexto escolar. Só que eu digo muito que depende de criança para criança, né? Das características que ela tem, qual é o tipo, né? O subtipo ali que ela tem. Se é somente desatenta, se é uma criança que tem uma questão de desatenção com uma hiperatividade também, impulsividade. E a gente consegue pensar em estratégias que dê para a criança esse suporte para ela conseguir aprender de forma mais adequada dentro do contexto escolar. Então, a gente consegue utilizar para as crianças que são mais agitadas, que têm uma inquietude motora, elástico, às vezes, na cadeira, para que ela consiga apoiar o pé. Apoiadores também, que ela consiga fazer esse movimento dos pés enquanto ela está prestando atenção no professor. Eu digo que é muito importante a gente dar instruções curtas e claras, né? Se o TDAH não consegue sustentar a atenção por tanto tempo, não adianta a gente dar uma demanda muito grande para essa criança ter que memorizar e colocar em prática. A gente precisa dar demandas curtas, claras e objetivas. Quanto mais objetivo, melhor. E a gente fazer passo a passo. Então, quem sabe a gente quebrar aquelas atividades que a gente sabe que são muito longas, que demandam muito tempo,
né? Vai ter uma sobrecarga ali cognitiva para essa criança, demanda uma energia para ela maior. Então, a gente quebra em pequenas etapas, a gente dá algumas pausas para que ela consiga também tomar um pouco de água, sair um pouco de sala para dar uma volta, né? Voltar para esse momento de atenção. São estratégias que a gente consegue colocar em prática e que contribuem muito para crianças com TDAH dentro da escola. E essa parceria de entender, né, esse professor, esses professores de apoio, é muito importante. Então, o Thiago, ele tem esse acompanhamento, né? Eles sabem que o professor de apoio sabe que ele não vai conseguir permanecer muito tempo em uma atividade só. Então, tem um combinado, fazer atividade, aí a gente vai, toma uma água, anda um pouquinho, que é até uma forma de se regular, muitas crianças dentro da sala. Então, todo esse trabalho em conjunto. Mas sabe o que você estava falando? E eu lembrei uma coisa. Recentemente eu fui buscar o Titi na escola e tinha bastante crianças brincando, sabe? E logo assim, de cara eu já percebi que o Thiago e mais um menino autista dentro da sala, mas tinha um menininho, eles estavam brincando num parquinho. Mas, Cláudia, ele não parava. Ele não parava e vinha a professora fulano e vai, não, vou ali falar com a minha irmã e ia. E eu falei, gente, será que ele é TDAH, né? E fiquei pensando. E aí eu cheguei à conclusão. Às vezes a criança ali já tem um laudo autista, ela vai ter muito mais atenção e vai ter crianças em salas de aula que são TDAH, só que os pais não têm esse conhecimento e aí essa criança que poderia estar né, fazendo já uma intervenção na escola, a professora já está sabendo que é TDAH, ter uma professora de apoio, tudo isso poderia estar sendo ajudado essa criança, só que ela não tem laudo, né? Não tem laudo TDAH, mas a criança autista já tem, então muito mais fácil. Então, eu fiquei pensando, gente, tantas crianças que têm TDAH, né? Eu sou dislexa, né? Então, eu não tive, na minha época, eu tenho 34, não tinha esse negócio, dislexia. Eu tenho contato com as minhas professoras, né? Da infância até hoje. E eu falei, quando eu fui conversando com ela, eu falei, prof, sabia que eu sou dislexa? Ela, nossa, não tinha. Na sua época não tinha isso, né? Era aí que passava primeira, segunda, terceira, e foi ensinando por métodos assim, leitura. Eu faço muita leitura labial, né? Porque o fonema, né? O fonema, para mim, de muitas letras, é o mesmo som. Então, a minha dislexia é um caso muito sério. Fonema. Só que eu fui construindo essas estratégias com os professores de aprender a ler e escrever, né? E por circuitos diferentes das outras pessoas. Então, eu falo, gente, como tem outras crianças, e tudo assim, às vezes a gente só olha para a criança autista, mas é o TDAH, como essa pergunta, é dislexia, é descalculia, é tantas coisas, né, que às vezes passa em branco. A dona está colocando aqui estimulação das habilidades cognitivas e as atividades com pausa. É essencial, né? Assim, tem escolas que não fazem isso. Que, assim, para mim é o básico, né? Mas, né? Sim. Essa questão que a gente percebe muito, que hoje em dia o autismo ele está muito em alta, ele está ganhando muito foco. Então a gente acaba vendo que outros transtornos de neurodesenvolvimento, até transtornos específicos de aprendizagem, eles não têm o mesmo foco que o autismo tem hoje em dia. E talvez nunca tiveram. E por isso que a gente precisa também trazer esse alerta. Que muitas vezes a criança está lá dentro de sala de aula, está demonstrando determinados comportamentos, determinadas dificuldades, mas ela não tem esse apoio. Por quê? Falta esse conhecimento das famílias também, e elas acabam não tendo esse apoio que é o adequado e o específico para que elas consigam desenvolver na aprendizagem. Então, acaba passando batido. Aquela criança que tem dislexia só vai aparecer mesmo quando ela estiver lá no segundo ano, que daí já passou pelo primeiro, a alfabetização já foi custosa. Chegou no segundo ano, não está fluindo da mesma forma, então já começa a chamar atenção. Só que olha quanto tempo já passou, que ela já estava demonstrando que talvez não conhecia as letras do alfabeto, não conseguia identificar uma rima. Então, assim, tem várias questões de comportamento que acabam passando realmente batido. Uma criança que às vezes fica muito quietinha dentro de sala de aula, porque não gosta muito de se expor, porque sabe que tem dificuldade, então não tem todo esse olhar, porque não é uma criança agitada também, que vive correndo. E aquela criança que tem essa agitação também, que não para quieta. Ah, será que é normal? Ou será que já está saindo do que é esperado para a idade? Será que essa agitação já está destoando daquilo que é esperado? Então, como
a neuropsicopedagoga colocou, realmente é extremamente importante essa questão da estimulação das habilidades cognitivas, principalmente para as crianças com TDAH. Então, trabalhar bastante questões de planejamento, de organização do tempo, organização dos materiais. Então, hoje, o que eu fiz com o meu paciente? Eu fiz um checklist de materiais escolares que ele precisa ter dentro da mochila. Porque ele me falou, eu estou esquecendo direto as minhas coisas. Eu falei, tudo bem, vamos achar um jeito. Fizemos um checklist super visual para todos os dias da semana ele ir marcando tudo que ele precisa colocar dentro da mochila de noite, porque ele vai para a escola de manhã. Então, o caderno, a apostila, o estojo, o lápis de cor, tudo isso a gente fez para que ele consiga ter esse suporte visual. Então, a gente também consegue fazer uma rotina para essa criança, ter previsibilidade daquilo que ela precisa, porque a organização, funções executivas para eles, realmente é mais custoso. Então, a gente precisa realmente pensar em estratégias que a escola consiga colocar em prática. Eu sempre falo, não adianta a gente pensar em estratégias mirabolantes. Sim. Se a gente vai dar para um contexto escolar, a gente sabe que o contexto escolar hoje em dia é puxado. Tem uma turma com 28, 30, às vezes criança. Então, a professora tem várias coisas para dar conta. Não adianta a gente querer pensar em coisas assim que são extraordinárias. O básico bem feito dá muito resultado. Sim. Coitada das professoras. Eu falo as mães tipo, é tudo guerreira. Não gosto desse termo. Aí tem as profs que falam, vocês sim são guerreiras, porque estão tudo cheio aí. Porque, olha, eu falo, é por amor mesmo, viu? Eu falo, professor, é por amor, porque eu falo o domínio que vocês têm em sala. Eu estava na escola do Thiago agora à tarde, né? E aí passou um, aí daqui a pouco passou dois brigando, direto para a diretoria. Aí daqui a pouco tinha já dois brigando na diretoria, voltou. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu só tenho um. Imagina a professora organizando 30 dentro da sala de aula. Então, assim, é muito complexo, né? A gente tem que entender. É muito complexo. Por isso que tem que existir essa ponte. Acredito muito na ponte entre escola, família, tentar adaptar, viver o mundo real. O que é a realidade? O que está dentro do esperado? O que a gente pode fazer? Porque tudo é diálogo, né? Essa comunicação. Sim. E os pais precisam estudar, entender o seu filho, porque eu acho que foi na live passada que a gente falou, acho que foi na live passada, a Aline falou de uma paciente dela, adulta, acho que está fazendo formação, o quanto a intervenção em adulto, né, é importante também, porque se a pessoa está entrando na faculdade, tem questões ali que não foram trabalhadas na infância, e aí é adulto, não consegue prestar atenção, não consegue fazer o conteúdo, não consegue fazer a matéria. Então, essa criança, esse adolescente, independente da comorbidade, ele sendo atendido, assistido, ele vai ter autoestima, ele vai conseguir passar numa prova, entrar numa faculdade, ter vai ter relacionamentos melhores, que a gente sempre pensa, né? Infância. Mas toda fase da vida tem uma exigência diferente, pede da gente comportamentos diferentes. Então, essas exigências, quanto mais velha a gente fica, maiores elas vão ficando, mais complexas elas vão ficando. Então, adolescente, adulto também precisa dessa intervenção, às vezes precisa desse auxílio para conseguir realmente lidar com todas as demandas sociais que vão surgindo, principalmente as sociais, questões de trabalho, de organização. Imagina um TDAH adulto, né, que não tem essa organização, não tem esse planejamento, vai perder reunião, vai perder documento, não vai conseguir se organizar em relação a prazo de entrega de trabalho. Então, tudo isso precisa de orientação também. Toda fase da vida, se puder ter uma intervenção e um terapeuta ajudando, principalmente para quem tem transtornos de neurodesenvolvimento, é importante. Em todas as etapas da vida, assim, exemplo, né? Aqui em casa, meu esposo é TDAH. Foi diagnosticado ironicamente na infância como dislexo, mas ele não é dislexo, então não foi trabalhado, nada. Então, só a escola mesmo, professor ali. E aí ele tem várias dificuldades, né? E aí, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho junto, o que eu falo, né? Eu falo, olha, eu vou ensinar, só que você não vai conseguir captar agora. Então, vamos lá, vamos gravar? A gente utiliza estratégias, né? Então, são processos, e aí processos tem que dar atenção, né, e tudo mais. Então, vamos gravar isso aqui, porque você vai ter que aprender. E aí grava, faz o checklist e grava. Então, eu utilizo estratégias para que ele possa depois fazer. E ainda mais quando é algo muito chato, muito processual.
Diferente agora, como pegar um hiperfoco de uma pessoa com TDAH que vai, né? Vai, Que é uma beleza. vai que vai, entendeu? Agora, quando é processo, quando é uma coisa mais custosa, né? Então, aí não vai. Então, a gente utiliza estratégias. Eu vou dar um exemplo aqui, e olha como que é importante essa questão do autoconhecimento e a gente se conhecer, né? E saber, ó, nossa, aqui eu faço é normal ou realmente eu tenho alguma comorbidade? Eu sou TDAH, sou TEA, sou dislexa, o que que eu tenho, né? Eu sou dislexa, né? Então, eu fui fazer um stories treinando e eu fui construir o texto. Então, eu fui construir o texto, eu tenho muita dificuldade, não tive intervenção na infância, eu tenho muita dificuldade na escrita, porém, na fala, não. Hoje em dia, não, né? Mas eu falei depois dos 5 anos. Então, hoje eu não tenho nenhum tipo de trava, nenhum tipo de nervosismo, eu falo, palestro normalmente. O meu talento está hoje na comunicação. Minha escrita não, né? É um transtorno. E aí eu fui saindo da academia até a casa da minha sogra, fui tentar escrever um texto. Aí ele falou assim, amor, pelo amor de Deus, você vai ficar aí no carro escrevendo? Sai do celular, vamos entrar. Eu falei, meu bem, vamos lá. Expliquei para ele. É um texto. Eu tenho que ler 3 vezes esse troço. Eu vou errar toda a palavra. Não tem jeito, eu vou errar. Então, assim, para mim, ainda mais que eu tô endorfinada, não vou ter atenção. E eu explicando para ele, né? E eu fiz ele, senta aqui, vamos lá, deixa eu te explicar. Aí, eu peguei e falei, tá vendo? Isso aqui, eu não vou... Tô lendo 3, 4 vezes, mas vai ter alguma coisa errada. Só depois que eu vou ver que eu escrevi alguma coisa errada. Agora, se eu pegar e colocar a câmera para falar, que seria coisa muito mais fácil, foi falar uma história, gente, fiz isso aqui, e como que vocês estão aí? O que vocês estão fazendo para ajudar na sua saúde? Rapidão. Aí eu coloquei para ele. Aí eu falei, agora você. Você para escrever, rapidão. 1 minuto você iria escrever tudo certo, concordância, pontuação. Agora, você gravar o stories, você ia gravar 20 vezes e iria cancelar e não ia postar o stories. Aí ele falou, tá, entendi. Deixa eu dar uma olhada no seu stories para ver se tem alguma coisa escrita errada. Então, e aí até uma forma da gente se conhecer e saber as nossas potencialidades, o que é bom, o que não sou, no que você não é tão boa assim e tudo mais. Porque essa questão da compreensão do outro, porque às vezes a pessoa acha que ela é ok, ela consegue fazer, você também consegue fazer, mas não é bem assim. Então, eu sei que hoje, tô dando um exemplo eu e meu esposo, né? Então, ele tem dificuldade ali de se expor na rede social, de falar, não tem esse domínio. Então, ele vai fazer um vídeo de 1 minuto 20 vezes e vai excluir ainda. Eu não. A minha dificuldade sempre foi a escrita. Então, eu prefiro o quê? Pegar, fazer stories, gravar e escrever nada. Entendeu? Então, é importante a gente passar isso e ver suas potencialidades e cada vez mais praticar, buscar ajuda na infância, na adolescência e da adulto. E isso é extremamente importante, né? Essa questão da gente tem que entender muito que não é porque eu tenho uma dificuldade que eu não vou aprender. Né? E principalmente para quem trabalha em sala de aula, quem é terapeuta, não é porque uma criança tem um transtorno de neurodesenvolvimento, tem um desenvolvimento atípico, que ela não é capaz de aprender. Até mesmo um transtorno de desenvolvimento intelectual, ela é capaz de aprender. Só que ela precisa de outras estratégias para acessar essas informações. Ela processa as informações de uma forma diferente. É como tu falou, às vezes uma criança com dislexia vai se sair super bem na compreensão oral de um texto, de uma história. Vai conseguir, né, se formar maravilhosamente bem. A minha memória, eu falo, é memória de elefante. Eu gravo todos os números. Ixi, livro, eu decoro tudo. Só que daí quando vai para uma escrita ou para uma... Aí a gente já vê as dificuldades. Só que como tu falou, a gente tem que observar quais as estratégias que dão certo para cada perfil. Quer dizer que a mesma estratégia que eu uso com o meu paciente X vai dar com o meu paciente Y? Não! Porque depende do perfil dele, quais são as potencialidades que ele tem. Eu sempre falo, não adianta a gente levantar
somente o olhar ali, né, dos pais para as dificuldades e falar, ele tem dificuldade nisso, nisso e nisso, ele tem prejuízo nessas habilidades. Se a gente não falar o que a criança tem de positivo, o que ela tem de potencialidade, o que o adolescente tem de potencialidade, porque é em cima das potencialidades que a gente vai conseguir desenvolver aquelas habilidades que são custosas, que demandam mais tempo, que demandam mais energia, mas em cima das potencialidades. Se eu não conseguir saber o que aquela criança tem de forte, como é que eu vou ajudar ela a ir para frente? Né? Então fica mais custoso realmente. Então as estratégias que a gente tem que pensar é sempre conforme o perfil da criança e conforme as potencialidades que ela tem. Por exemplo, o Thiago é o motor, a parte motora dele, então a parte motora, o que ele gosta, né? Então, tudo que envolve água, tem a questão dos hiperfocos, né? O que você gosta? Que a água, a criança gosta, o adolescente, o que você gosta? Ou os assuntos que você gosta de falar, de fazer, né? Trabalhar e levar isso. Por que não envolver isso de uma forma no contexto? A gente sabe que às vezes no contexto escolar fica um pouco mais difícil, mas por que não envolver isso em outros ambientes, né? Até na terapia, para que a criança consiga desenvolver aquilo que ela precisa? Então, hoje eu estava vendo, meu paciente gosta de água, gosta também. Vamos colocar água se ele está precisando trabalhar uma determinada habilidade, bota água com algum material dentro, porque eu sei que aquilo vai ser motivador para ele. Como eu falei, as crianças não quer dizer que elas não aprendam, mas elas precisam de estratégias diferentes. Então, muitas vezes o TEA, ele não aprende com a mesma facilidade que nós de desenvolvimento típico aprendemos muitas habilidades que são básicas, que às vezes a gente aprende só por observação do outro, vendo o outro fazer, eu acabo aprendendo de forma espontânea e natural. No desenvolvimento que é atípico, essa criança não tem uma atenção compartilhada, essa criança não faz uma imitação, essa criança não tem a mesma motivação que a gente tem, porque ela tem os interesses restritos e repetitivos dela. Então, a gente precisa utilizar esses focos de interesse para, às vezes, ser um caminho para eu chegar nas habilidades que eu preciso desenvolver. Com certeza. E aqui, uma pergunta: tem um filho de 6 anos, né? Quais são os sinais de alerta nessa idade que indicam que não é só uma fase que precisa de uma avaliação? Então, alguma mãe aí, mesma idade que o meu pequeno, que está olhando já alguns sinais aí com o filho. Então, quais sinais que a mãe, o pai, que não tem essa vivência, não tem esse conhecimento que o profissional tem, que atua diretamente com a criança, precisa olhar, precisa identificar, precisa ser sinais de alerta para buscar apoio, né? Buscar apoio de uma avaliação com o profissional. Sim. 6 anos eu digo que é uma idade muito importante, a idade da alfabetização hoje em dia, né? Então, muitas crianças estão em processo de alfabetização com os seus 6 anos. Surge um sinal de alerta de algo que não está dentro do esperado, quando essa criança ela não consegue se manter engajada e atenta em atividades que são destinadas para a idade dela. Mesmo atividades mais simples, a gente percebe que essa criança ela não consegue se manter engajada nessa atividade. É uma criança que tem uma dificuldade na linguagem expressiva, então não tem uma linguagem que seja muito coerente com a idade, não se expressa ainda muito bem. Não estou falando aqui de fonemas, mas estou falando realmente de uma organização da fala. Já é esperado que uma criança com 6 anos consiga organizar uma fala, né? Construir frases, conseguir se expressar. Então, quando esse vocabulário também ele é mais restrito, a gente percebe que não é um vocabulário que é amplo, é um vocabulário muito restrito da criança. Quando a criança ela também tem uma dificuldade de se regular, então, a gente sempre fala muito de comportamentos de alfabetização. Porque não conhece letra, porque ainda não escreve o nome. Mas também chama atenção nessa idade uma criança que não consegue se regular emocionalmente com a ajuda do outro. Então, é uma criança que se frustra com facilidade e não consegue se acalmar com tanta facilidade com ajuda também. Uma criança que tem essa dificuldade em conseguir olhar para o outro, ter essa atenção quando é chamada. É uma idade que já está numa interação com os colegas dentro da escola, brincando junto, participando socialmente. Então, tem vários pontos que acabam chamando a atenção, que podem sim serem sinais de alerta de que o desenvolvimento não está dentro do esperado. Sim, 6 anos é uma fase intensa. Sim. França, alfabetização,
é tudo muito novo, igual a gente viveu, está vivendo esse processo, né? A gente está em junho, antes de sair ali da fase infantil, eu falo que é um colapso para os pais e para as crianças. Você sai, brinca com chão, com terra, parquinho, areia, de repente, cadê o parquinho? Cadê a areia? A criança já está com um monte de caderno, um O monte de... contexto muda completamente, né? Eu tenho percebido muito isso com os meus pacientes. Eu percebo assim, a educação infantil é brincadeira, é lúdico, é parque. Foi para o primeiro ano, o contexto da criança vem com Nossa, uma responsabilidade enorme. Então, é apostila, às vezes é uma carteira atrás da outra, dependendo da metodologia da escola. Então, as responsabilidades com 6 anos já estão ficando muito grandes para o nosso contexto educacional brasileiro. Eu percebo assim que tem muitas escolas antecipando determinadas habilidades que a criança ainda nem está preparada de forma maturacional, né, para conseguir realmente realizar o até motor. Então, tem criança que já está ali com 5 anos tendo que fazer letra cursiva. Será que já é esperado com 4, 5 anos a criança está fazendo letra cursiva? O que ela precisava estar vivenciando nessa época? Então, com 6 anos, tem comportamentos assim que eu falo que chamam a atenção, que são esses de interação social, né? A criança, quando a gente percebe que é custoso para ela aprender coisas que são simples. Então, a gente percebe que vai destoar do contexto escolar dela, do grupo escolar dela, né? É uma criança que não consegue memorizar ali os números de 1 até 10, tu mostra, tem uma dificuldade. É algo que acaba destoando do grupo escolar dela. entendi. A gente... Nossa, é uma fase bem desafiadora, assim, é bem desafiadora mesmo. Lembro as crianças, os professores relatando, né? As crianças estão chorando por conta da adaptação. Eu quero voltar para minha escola. Tem essa questão de mudança de escola. No nosso caso, nós tivemos mudança de escola. Aí tem a mudança de escola, o local, a saudade dos amigos. E também, assim, em relação a crianças autistas, foi uma fase muito importante para o nosso filho aqui em relação ao social. Ele conseguiu se socializar muito na antiga escola e mudou. Aí, carteira, ficar o tempo todo na sala. E ter essa mudança na nova escola, quase não tem parquinho, porque para maior. Gente, é um baque aí, é um baque bem significativo, né? As crianças sentem bastante. E o importante da gente observar essas dificuldades que surgem no primeiro ano, porque não vai ser fácil para todas as crianças. Eu digo que o processo de alfabetização sempre surge dificuldade. Para uma criança ou outra, e para a grande maioria surge. Mas é a gente perceber se com o apoio necessário, com incentivo e realmente a gente mostrar para essa criança de outras formas se ela vai conseguir ter um desenvolvimento naquilo que ela está demonstrando de dificuldade ou se essa dificuldade vai permanecer. Se a dificuldade permanecer, aí a gente tem que acender o nosso sinal de alerta de que, opa, pode ter algo que está sendo uma barreira para esse aprendizado. E buscar ajuda, e buscar ajuda. Conversar com os professores, conversar ali com os profissionais que atendem essa criança, né, os professores da sala, e aí buscar uma avaliação. A terceira é quando é o momento certo para procurar ajuda, né? No caso, existe um limite entre esperar o desenvolvimento, agir para não... Quando que é o momento para agir para não prejudicar a criança? Que é muito voltado a essa questão dos sinais, né? Olhar os sinais, observar a criança. O medo é muito caso de mãe, né? Que fica postergando, fica com medo do que pode vir. Ah, meu filho pode ser diagnosticado com TEA, TDAH. É esse medo de buscar ajuda, mas fica postergando, mas tem o medo que tem um limite que não conseguia mais ajudar o filho, né? Sim, eu digo que tudo tem um limite, né? A gente tem que observar o que a criança vem demonstrando pra gente. É como a gente falou, se o pai ou se a mãe, os familiares, eles sentem que tem uma dúvida se tá dentro do esperado ou não, procura ajuda, né? O laudo, ele vai chegar muito depois. Esse diagnóstico, se realmente tiver um laudo, ele vai chegar muito depois. O importante é procurar ajuda quando a gente percebe que algo não está fluindo. Quanto mais tempo eu deixo passar, mais dificuldade eu vou ter lá na frente para conseguir ajudar essa criança, vai virar uma bola de neve. Então, eu digo que o que a gente precisa perceber se é uma dificuldade ou não, se é um sinal de alerta, é se essa dificuldade que a criança está apresentando está aparecendo em vários contextos,
Qual é a frequência que aparece essa dificuldade? Qual é a intensidade desse comportamento, dessa dificuldade? Se isso atrapalha o dia a dia da criança. Então, se é um comportamento que acaba aparecendo na escola, em casa, quando vai numa atividade livre, quando vai para natação, qualquer outra questão que acaba impactando a funcionalidade diária dessa criança. Quando acaba aparecendo esses 3 pontos de intensidade, frequência, contexto, né, e o impacto na funcionalidade, a gente sabe que, opa, já tem algo ali que precisa, sim, de uma avaliação, de uma intervenção, de um profissional adequado. Então, a gente sempre tem que ficar de olho se essa dificuldade, se eu com o meu apoio, com o meu suporte, o meu filho está conseguindo desenvolver, está conseguindo superar essa dificuldade. Se essa dificuldade permanece mesmo com suporte adequado, mesmo com o uso de outra estratégia, já é o momento da gente procurar ajuda, né? O problema não é procurar ajuda o quanto antes, quando a gente já começa a sentir no nosso coração que tem algo ali que está atrapalhando. O problema é quando a gente deixa muito depois, porque o que a gente tanto vê por aí é que cada criança tem seu tempo, e na verdade cada criança não tem o seu tempo. Cada criança tem um ritmo diferente uma da outra. A gente tem marcos de desenvolvimento que estão ali justamente para que a gente consiga, né, observar o desenvolvimento dessa criança. Se ela vai conseguir dentro do que é esperado, tudo bem, pode ter uma variabilidade de comportamento. Uma criança pode andar um pouquinho antes de 1 ano, um pouquinho depois de 1 ano. Mas aí, quando já vai andar com 2 anos, isso já é um sinal de alerta. Então, a gente precisa observar se com o suporte adequado, apoio adequado, essa criança supera essas dificuldades. Se ela não está superando, a gente tem que procurar, sim, um profissional adequado. Perfeito. A dona colocou aqui que vai ficar gravada, tá, dona? Vai ficar gravada aqui no Instagram e depois no YouTube. Bacana, mas obrigado pelo seu feedback. Da dona, ela é neuropsicopedagoga. Ai, que bom! Ela é lá do Nordeste e faz um trabalho incrível, incrível. E aí, eu acredito assim, buscar ajuda, independente medos que as pessoas vão falar, vão achar. Geralmente, assim, a mãe sente quando tem alguma coisa, a mãe sente, mas buscar ajuda, eu falo que sempre buscar ajuda o quanto antes, poder ajudar, não ficar achando que isso vai passar, porque se realmente, quando realmente agir, buscar ajuda, não vai passar. Na verdade, eu falo que há um acúmulo ali de atrasos, né? Sim. E a criança cada vez mais vai sendo afetada a saúde mental dela, porque ela vai ver os amiguinhos aprendendo e ela não, vai conseguindo responder e ela não. A estima também dela, né? Essa questão emocional Uhum. dela de se sentir capaz de aprender. Então, as crianças já vêm às vezes, eu sou burra, eu não consigo, sou preguiçosa, eu nunca consigo fazer nada certo. Exato. Exato, tem tudo isso. A gente está vendo alto índice de crianças com depressão. Criança com depressão. Ansiedade também, Ansiedade. que era uma questão de adultos. Hoje em dia a gente recebe Nossa, crianças com ansiedade. Gente, assim, é de cortar o coração ver criança, né? E assim, esses dias até mesmo em casa, não lembro o que aconteceu. E aí meu esposo, mas por que você pensa dessa forma, né? Eu falei, olha, eu fui incentivada a vida toda. Minha avó, tudo era, e aí, como que foi? Vamos pegar o ABC, vamos pegar a tabuada, vamos fazer isso. A gente teve um incentivo. Minha avó, ela, acho que fez primeira série, olhe lá. Não sabe, ela é autodidata, aprendeu a ler e escrever sozinha, então não tem. Foi incentivo dela muito também a nossa educação, né? E só que ela sempre incentivou, sempre elogiou. Então, assim, e aí, mesmo com as minhas dificuldades de aprendizagem na parte escrita, né, e tudo mais, eu sempre me achei capaz de fazer, né? Porque eu tive um incentivo em casa. E às vezes a criança não tem. E aí tem a questão da autoestima, ela fica, a criança passa, aí vira um adolescente que não tem incentivo nenhum, não quer estudar, não quer ter nenhuma formação. E eu não estou falando em faculdade, eu estou falando formação para empreender, para tudo na vida. A gente Sim, para tudo. quer abrir empresa? Beleza, vai aprender como vendas, como marketing, vai aprender sobre gestão de caixa, vai aprender sobre time, liderança, vai ter que aprender. E aí, se você não sabe o básico ali, não tem atenção, não tem com sua estratégia, afeta a sua vida. Vai ser uma pessoa dependente.
Às vezes não de uma forma direta, mas indiretamente vai ser. Então, é pensar nessa pessoa, nessa criança, adolescente, adulta, porque faz toda a diferença. E motivar. Aqui em casa, a gente sempre tem estratégia, sempre está motivando o Thiago. Filho, você consegue, você é inteligente, você tenta de novo, não conseguiu, faz de novo, a gente ajuda, você precisa fazer, você vai conseguir. Então, incentivar nossos filhos, não é porque tem um laudo, tem uma Sim. comunidade que não é capaz. Consegue sim, só que o desafio é o professor eu falo professor e também os terapeutas, encontrar os caminhos que aquela criança, que é o que você falou um pouco, como que eles aprendem, né? Como Como ele a aprende. criança aprende, o que ela gosta, o que não gosta. Acho que esse é um Como ela processa essa informação, né? Eu acho que o essencial também, que tu estavas falando, que eu acho que é o primordial, é a gente dar essa segurança para as crianças e a gente tem que entender que a aprendizagem para toda e qualquer pessoa, ela aprende com reforço. Nós aprendemos com reforço, nós somos reforçados por né? momento. Se eu vier trabalhar e acontecer uma coisa que é muito legal para mim, eu vou adorar e vou querer fazer no outro dia o meu trabalho de novo. Sendo adulta, eu sou reforçada diariamente. Então, imagina para uma criança que não é reforçada, que não digo ganhar algo, que muitas vezes a gente pensa que reforço é uma recompensa de ganhar algo. Não, é um parabéns, isso continua, você consegue, eu sei que você é capaz. Então, a gente ter essa motivação e esse reforço realmente emocional para que a criança se sinta segura para aprender. Tem muita criança hoje em dia que se sente insegura, que tem ansiedade, porque não tem essas experiências que tu comentasse, que é a experiência em casa, às vezes no contexto familiar ou até no escolar, desse reforço de eu sei que você consegue, mesmo que não fique perfeito aos nossos olhos como adultos, eu falo que esse é o nosso grande erro, muitas vezes, a gente olhar para uma atividade de uma criança, a gente sempre querer que seja perfeita, ou que ela pinte dentro do traçado, e que seja extremamente... Depende da idade dela, aquilo lá foi o melhor que ela pôde fazer e foi maravilhoso. Então a gente também tem que tirar, descer um pouco do nosso patamar de adulto e começar a dar valor para aquela conquista daquela criança. Porque o que ela precisa é de reforço. Ela precisa que a gente motive ela. Nossa, que lindo que ficou! Eu gostei tanto. Isso já faz uma diferença enorme. Enorme, né? E ter momentos para isso, né? Então, poxa, eu construí no quarto do meu filho o centro terapêutico, eu falo, né? Com os brinquedos, tudo alto, mesinha de estudo. Buscar também, através da educação, a gente ajudar os nossos filhos, né? Então, ler livro, fazer atividades, brincar, seja na mesinha ou fora na mesinha, também construir alguma rotina que a gente consiga brincar com eles, trazer jogos, né? Aí vai passando as idades, trazer jogos, fazer jogos onde a família participa, mas tudo isso é maravilhoso, Cláudia. Mas eu sempre falo para os pais, vocês têm que querer. Não adianta também a gente, lá vai fazer com o profissional, tá, mas em casa. E tem que querer, sabe? Porque assim, eu falo que as dificuldades, os problemas, só muda de endereço. Porque às vezes uma dificuldade e os problemas que eu passo aqui na minha casa, a Cláudia também passa, você também passa aí. Só mudou de endereço. Então, gente, é os mesmos problemas. Às vezes é os problemas financeiros, às vezes é os mesmos problemas de saúde, às vezes problemas, conflitos familiares. Geralmente é os mesmos problemas. Eu trabalhei 10 anos na área de gestão em pessoas, né? Então, sobre o comportamento humano, eu entendo. Então, são os mesmos, só muda o endereço. Então, mas você é isso, você é aquilo. Gente, é as mesmas coisas, só muda algumas coisas. Mas a gente tem que querer para o bem do nosso filho, porque a gente vai colher, né? A gente vai colher. Uma hora ou outra a gente consegue colher, mas tem que começar no agora, não sendo perfeito, fazendo um feijão com arroz, que a gente consegue. Principalmente nessa parte da educação, que falando um pouquinho da vivência com as crianças autistas, é custoso, a gente sabe como que é a realidade das escolas, muitas das vezes a criança não tem um assistente de apoio, tanto escola particular, tanto escola pública, não tem conhecimento, os professores não sabem, estão precisando de ajuda, estão pedindo socorro. Então, é um processo, mas a gente tem que querer, os pais têm que querer também, não adianta. Eu falo muito aqui para os meus pais e até mesmo para as terapeutas que eu dou esse suporte, que a terapia não funciona sozinha. Se eu somar todo o tempo que eu fico com a criança, ela passa mais tempo, às vezes, na escola e com os pais do que comigo em terapia. Então, essa ligação escola, família, terapia, ela tem que estar muito bem consolidada, tem que ter uma parceria muito grande. E eu falo para os pais, é trabalhoso,
mas fazer essa parte deles, mesmo que seja pouco tempo, mas que eles estejam realmente presentes ali em qualidade de vivência, já vai fazer uma diferença para essa criança. E não precisa ser um momento específico, que às vezes os pais ficam muito, eu não consigo parar. Mas todo momento, toda rotina é capaz de tu dar um aprendizado para o teu filho. Todo Na hora momento. do banho, na hora da comida, na hora de colocar uma roupa, tudo isso é aprendizado. E a gente consegue ensinar várias coisas durante a nossa rotina sem a gente ter que. Eu acho que eles pensam que é o parar na mesa e ensinar. Aham, Isso é a última coisa. A vivência ela tem que ser no dia a dia da criança. Faz mais sentido para ela. Ela consegue generalizar melhor essas habilidades quando ela aprende na vida diária dela, aham. Ali dentro do dia a dia. Eu falo dentro do dia a muito dia. porque eu posto atividades com o Titi na mesinha, né? Mas, exemplo, hoje mesmo, hoje, sem condição, hoje eu tô só pela graça, eu falo, só pela graça. Meu esposo falou, nossa, mas parece que você melhorou, né? Mas eu tô só pela graça. Então, eu precisei fingir bem. Aí, o que foi que eu falei pra ele? Ah, tá. Aí o Titi, à tarde, ele queria sair, né? E aí eu peguei e falei, olha, mas a gente tem terapia, não sei o que, enfim. E aí eu falei, mas daqui a pouco a gente vai ali, vamos comprar um negócio pra fazer brigadeiro, que ele amou o tal do brigadeiro. Aí eu falei, vamos comprar um negócio, mas só que não tá dentro da nossa rotina, né? Então, vamos lá, brigadeiro, aí compramos leite condensado, compramos um chocolate e tal pra fazer. E aí eu fiz, e ele ficou observando. E agora à tarde, depois que nós chegamos da terapia, ele apontou a panela, pegou a panela, pegou a panela, pegou na geladeira mais um pouquinho do leite condensado, pegou o Nescau, colocou na panela, pegou a colher e quis ligar o fogão. Aí eu já mandei o vídeo pro meu esposo, eu falei, ele já sabe fazer brigadeiro. Só que aí tá, a gente ensinou tanto que agora a gente tá com medo. Então, a gente tem que tirar o trocinho lá do fogão que liga, Aham. tomada do fogão elétrico, tomada, porque se ligar, ele já roda, ligou, Olha pegou só. fogo, vai colocar E fogo na aprendeu observando uma questão observando. diária de vocês, que tu Exato. fez com ele ali do lado e ele acabou aprendendo. Exato, e assim, foi um momento, e ele tava ali, filho, vem aqui, e assim, olhando, e ele observando, ele pensou, bom, daqui a pouco, e eu interajo muito ele na cozinha, por conta que ele teve seletividade, né, então fiz muito um trabalho com ele na cozinha, então ele com os alimentos, colocar na panela, experimentar, então cozinha, ele ama ficar na cozinha, ficar o tempo todo na cozinha, então eu falei pro meu esposo, pronto, agora a gente tem que usar desligar o gás e sempre tirar da tomada lá, porque uma hora ou outra eu posso estar aqui fazendo live, ele vai na cozinha e, sabe? Então. E a cozinha, tu poderias ensinar muitas outras habilidades. Vai Exato. Não, classificar os vou. talheres, separar garfo de Tá fazendo faca. suco. É ele que faz. E aí eu vou colocando. Depois o que eu falei? Tá, recolher uma roupa. Vai lá, me ajuda, coloca lá na cama. Pegar uma coisa simples que a gente faz no dia a dia, pegar um prato, pegar um copo. Olha, leva o copo para mim na pia. Tudo isso está aprendendo. É que às vezes a gente vê, como nós pais, né, vê muito terapeuta fazendo na mesinha, sentado, é no ambiente clínico. Mas na nossa casa é no dia a dia, é lavar a mão, é tomar banho, é comer, é colocar o prato dentro no armário, dentro do guarda-roupa, colocar roupa no guarda-roupa. Então, são coisas no dia a dia. E é o que ele vai viver no dia a dia No dele. dia a dia dele, Então, né? Na terapia é o momento da gente conseguir trazer essa criança mais para a mesa, trabalhar mais ali atividades de foco. Eu falo muito que atividade de terapia não é só mesa. Atividade de terapia é correndo, é pulando, é no tatame, é em tudo quanto é lugar, desde que a gente entenda o que aquela criança precisa. Eu falo muito que nem toda criança tem que aprender sentada numa mesa. Se essa criança aprender sentada num puff, dentro de uma piscina de bolinha, no chão, eu vou ensinar ela dentro da piscina de bolinha, no chão, da forma como ela precisa. Depois, lógico, que eu vou fazer essa transição até chegar numa mesa? Vou. Mas a gente precisa entender isso também. E essas atividades de vida diária, a gente às vezes pensa, é o básico, é só isso que ela está aprendendo. Não, ela está estimulando várias habilidades, coordenação motora fina, conceitos ali matemáticos que a gente nem pensa que fazem parte do nosso dia a dia, mas que fazem parte do dia a dia, de separar as roupas, de classificar, né? Então, de conseguir tirar uma roupa do varal, uma coordenação motora fina, de mexer num pregador, tudo isso está envolvido na rotina da criança e faz muito mais sentido para ela do que eu pegar ela e colocar ela para fazer essa atividade de forma aleatória do nada. Vem cá, vamos classificar isso daqui.
E a mãe tem um vínculo, né? Tem a conexão. A gente Sim. tem que às vezes o terapeuta demora meses para conseguir, que é a conexão e o vínculo. Então tem que Porque muitos terapeutas, eu falo muito, muitos terapeuta pula a parte principal. Que a parte principal não é começar a aplicar teste em cima da criança para saber o que ela precisa. A nossa parte principal é receber essa criança e criar vínculo com ela. Criei vínculo. Eu consegui ter esse momento de interação com ela e de apego, de vínculo emocional, a criança vai se sentir muito mais confortável para fazer as coisas comigo do que se eu já chegar dando para ela demanda. demanda. Ninguém gosta de receber demanda de primeiro. Eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me sentir confortável. A aprendizagem só acontece quando se tem apego, quando se tem vínculo e quando se tem motivação. Né? A aprendizagem ela tem que sair muito daquele patamar de papel, de gráfico, do realmente daquilo que se tornou chato. E a gente tem que trazer essa motivação para as crianças de novo. Com certeza. Tô vendo. Com certeza. Cláudia, então, maravilha. Nossa, falou bastante coisa aqui que são importantes. Gente, já caminhando para os sinais. Se tiverem perguntas, já deixa aqui, tá? No final, já deixa aqui pra gente. Escreve aqui. Deixa eu tirar dos fixados, que agora que agora eu aprendi aqui, eu entro pelo Instagram da assessoria, deixa a pergunta fixada, até para quem vai entrando vai entendendo o que a gente está falando, né? Aí Ótimo. fica mais fácil da compreensão. Eu sempre faço algumas perguntas para os nossos convidados, né? E eu falo que o mundo é mundo atípico, é um mundo de acolhimento, um mundo que a gente passa informação, a gente trata com muito respeito, acolhe as pessoas. É um mundo diverso, né? E a gente está nesse processo dessa construção desse mundo. E para a Cláudia, se você pudesse ter o seu mundo, né? O mundo da Cláudia, o que você não poderia deixar de ter no seu mundo, seja qualquer coisa, né? Que daí se eu pegar, falar exemplos, até fica enviesado. Mas o que você falaria? Olha, isso eu não poderia deixar de ter no meu mundo. Às vezes é um mundo fictício, então às vezes é um mundo que você quer criar agora, mas é um mundo que você quer deixar para sua família, né? Esse mundo eu quero conquistar, esse mundo eu desejo para minha família. O que não poderia deixar de existir no seu mundo? Olha, eu acho que uma das coisas, assim, para mim que é essencial, faz parte do meu dia a dia, eu reforço muito, isso fez parte da minha prática. Eu acho que Uhum. é sensibilidade. Hoje em dia eu sinto que falta muita sensibilidade das pessoas em relação aos outros, de parar, de olhar, de observar, de eu estar realmente presente e tentar compreender o outro de forma global e integrada. Então, acho que a sensibilidade não poderia faltar no meu mundo, que é uma coisa que eu sinto tanta falta. Eu sinto tantas pessoas, vou dizer, rígidas, realmente, que estão fechadas no seu mundo, que têm dificuldade de olhar o outro, que falta essa sensibilidade. Eu acho que no meu mundo não poderia faltar sensibilidade para a gente conseguir ter um progresso maior nas áreas que a gente deseja. Legal que você trouxe, eu acredito, quando a gente trabalha com pessoas, né, para a gente poder entender sobre as pessoas, a gente tem que ter um olhar muito ampliado, porque é muito difícil compreender o outro, e até mesmo quando você não vivencia o que o outro vivencia. Sim. Sempre eu falei, nossa, eu conheço muito pouco da vivência do mundo das mães que têm filho com síndrome de Down. Então, e aí depois eu aprendi que com uma mãe atípica, com um menino com síndrome de Down, dela, adulto, ele já é adulto, e ela estava relatando em relação a algumas situações, problemas que ele tem no coração. Ele tem uns probleminhas no coração, e ela falou, e muitas crianças com síndrome de Down nascem com esse... E ela foi explicando, eu falei, nossa, eu não sabia. Aí depois uma outra profissional que tem uma irmã com síndrome de Down, neuropsicopedagoga de Piracicaba, ela pegou e falou que muitas crianças nascem com um QI baixo, mas podem ir aumentando conforme fazendo atividade, assim, 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 tal, e ficando maior que muitas pessoas que têm deficiência intelectual. E eu falei, nossa, eu não sabia que nascia assim. Então, assim, a gente vai aprendendo com o outro, mas desde que a gente queira realmente, né, ter essa sensibilidade, se abrir, para a gente poder compreender como que funcionam as pessoas. Então, para isso exige querer, exige tempo, exige muitos aspectos humanos que a gente nós estamos perdendo, né? A sensibilidade dos nossos sentidos, a gente está perdendo com
o pragmatismo da vida, né? Isso, com a nossa rotina corrida, eu falo muito assim para as terapeutas, principalmente, que eu dou até supervisão, eu falo, a gente precisa ser sensível ao ponto de se colocar no lugar daquela família. Eu não posso chegar dando vários direcionamentos se eu não sei se vai fazer sentido para aquela família, o que que aquela família precisa de mim. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para os pais é o que que vocês precisam que eu ajude vocês dentro da casa de vocês, porque eu posso estar querendo ensinar matemática, porque eu acho que a criança precisa, mas a criança está precisando de outra habilidade em casa, é ter a sensibilidade de se colocar no lugar daquela família, porque é trabalhoso, é custoso, realmente é um luto para muitas famílias quando recebem um laudo. Então, a gente ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro para eu conseguir ajudar. Se eu não me coloco no lugar do outro, eu não entendo completamente o outro. E Isso que é tão difícil hoje em dia. é muito difícil. E sabe uma coisa que eu aprendi e estou colocando em prática para todo mundo estou ensinando? Nossa, eu já fiz aqui, toda quinta eu estou aqui fazendo live. Então você pensa, eu vou me tornar PhD em desenvolvimento infantil. Ótimo! Isso não sendo da área da saúde. Sabe o que eu aprendi? Que para a gente trabalhar com pessoas, crianças, famílias que recebem diagnóstico, na verdade em tudo, nós precisamos perguntar o que a pessoa quer. Como que o tal da pergunta, como eu posso te ajudar? Porque se a gente não fazer essa pergunta e a gente coloca, você tem que fazer isso. Tá, mas a pessoa, nós temos nível de consciência, né? A pessoa às vezes está no nível de consciência aqui embaixo e você está aqui em cima. Aí você fala, fulano, olha, seu filho você tem que fazer isso, 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 isso. Só que ela está aqui embaixo. Você tem que descer e perguntar, como eu posso te ajudar? O que você está precisando? Aí a pessoa que está aqui vai conseguir dialogar com você. Que às vezes a gente pergunta, mas a pessoa não está aqui. Ela está aqui, o nível de consciência. Diagnóstico, recebeu, mãe, você tem que fazer isso e isso com o seu filho. Mas calma, eu tô aqui embaixo, eu tô ainda recebendo o diagnóstico, minha realidade é essa, eu não tenho como pagar o tratamento do meu filho, eu tô em depressão, eu também sou neurodivergente, eu tenho ansiedade, entendeu? Então, Sim. eu aprendi, isso até é bíblico. Jesus, ele... Claro, eu fui investigar umas coisas também. E aí eu fui vendo nas escrituras, Jesus, ele não falava, eu vou pegar e vou... como que fala, gente? Quando você tem uma doença, uma enfermidade. Ele não falava assim, eu vou lá te curar. Ele sabia o que a gente precisava, mas ele perguntava para a pessoa, o que eu posso fazer para você? Como eu posso te fazer? O que você precisa? Eu não enxergo, me ajuda a enxergar. Eu acho que essa é a sensibilidade maior quando a gente para, olha para o outro e diz, o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Do que eu chegar dando algo para a pessoa, tá aqui, eu já descobri que é isso agora, se vira. Não é assim. É olhar nos olhos daquela pessoa e falar, como eu posso te ajudar? É o que muitas famílias por aí estão esperando, que a gente olhe para eles e pergunte, como que eu posso te ajudar? Que aquela família às vezes não sabe o que fazer. E não é porque não quer, mas porque não sabe. Só precisa de um direcionamento e da sensibilidade de um terapeuta ou de qualquer outra pessoa que pare e realmente pergunte, como eu posso te ajudar? E ouvir, né? Ouvir. Ter essa humildade de ouvir. E, Cláudia, o que define sucesso para você? Independente, tá? Que é sucesso profissional, ou pessoal, os dois, como você considera. O que define sucesso para você? Acho que sucesso para mim é quando eu consigo contribuir na vida de muitas famílias e de muitas crianças. Eu acho que sucesso para mim é quando eu percebo que eu realmente estou fazendo a diferença na trajetória das crianças que passam pelo meu consultório, que vêm comigo. Quando eu percebo assim, eu fiz a diferença. Isso é sucesso para mim. Sucesso, eu posso ter um monte de dinheiro na conta de qualquer jeito, mas se o meu trabalho não estiver fazendo a diferença no mundo, que eu acho que é o propósito que eu vim para cumprir aqui, que é trabalhar com essas crianças, é poder desenvolver elas, eu acho que não vai ser sucesso para mim ter dinheiro na conta. Sucesso para mim é eu perceber que realmente eu estou conseguindo melhorar a vida de alguém de alguma forma. Bonito. E se você pudesse, a última pergunta, se você pudesse falar uma frase, uma palavra que pudesse estar em várias redes, né? Várias redes de comunicação, TV, todas as redes sociais, todas as telecomunicações. Qual seria uma frase sua ou uma palavra sua? Vou dizer a frase que eu sempre falo, que é minha, eu digo que é o meu jargão e o meu lema, que agir cedo não é exagero, é cuidado. Eu sempre falo para os pais, agir cedo não é exagero, é cuidado.
Quanto antes a gente age, melhor a gente pode cuidar do futuro das nossas crianças. Vem até de encontro com a pergunta, então, né? Sobre quando começar. Interessante. Legal. Cláudia, assim, não tivemos perguntas, geralmente, às vezes tem, às vezes não tem, mas acredito que então foi válido tudo que você trouxe, as respostas e contribuições. Queria te agradecer por estar conosco, reservar tempo, trazer conhecimento, isso é valioso. Eu falo que a gente sempre quer mostrar e fazer um trabalho que muitas pessoas possam ter acesso ao conhecimento, mas eu falo, se a gente atingir uma criança, uma mãe com uma informação que ela sai daqui, ouve depois no Instagram, ouve no YouTube, já é valioso pra gente, porque a construção é assim, é de sementinha em sementinha sendo plantada, né? Então, queria te agradecer, fico muito feliz de você ter topado vir conversar conosco. Eu falo que aqui eu aprendo 2, 3, 4 vezes, sempre aqui aprendo muito com os profissionais, coloco no dia a dia, coloco em prática, que eu sou dessa, eu aprendo e coloco em prática. Então, eu queria te agradecer, que Deus te abençoe, conserva seus talentos e multiplique para você poder ajudar essas crianças, esses jovens, adultos e também outros profissionais, que você falou que faz orientação, supervisão para algumas profissionais, orientação também. Quem me procura, eu estou sempre tentando ajudar. Eu falo, pode me procurar que eu ajudo. Então, assim, é lindo, assim, a gente, o conhecimento ele tem que ser passado para as pessoas, ele tem que ser falado, por isso que eu acho fantástico rede social que a gente consegue falar. Eu vim do corporativo, não era assim, era tudo ali, ó, era outra mentalidade, era tudo ali, tinha que ser só para sua empresa, mas quando a gente vem, trabalha com rede social, se expõe, a gente pode ajudar muito, mas muitas pessoas. Então, que Deus te abençoe, que você continue fazendo o seu trabalho, continue abençoando, transformando, ensinando essas mães e pais profissionais a agirem, né, o quanto antes aí nesse processo para ajudar essas crianças e jovens. E queria que você deixasse suas redes sociais, você falasse também até sua arroba, porque fica no YouTube, né? Então as pessoas depois possam escutar. Então fala como você ajuda online, digital, na cidade, a cidade que você tá, porque daí é clínica, que você faz intervenção, acompanhamento, sabe? Queria que você falasse pra gente. Ótimo. Então, meu arroba no Instagram, para quem quiser me seguir, é @neuropp Cláudia Goia com Y. As minhas redes sociais são todas com NeuroPP e Cláudia Goia, sempre com Y também. Eu atuo em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Então, atuo de forma no Espaço Treinamento, que é onde eu hoje subloco sala e eu atuo ali. Tem na unidade Pedra Branca, então eu atuo, e também no centro de Florianópolis, tem várias unidades que eu acabo atuando. Eu atuo tanto de forma presencial, mas também de forma online, para as famílias com crianças, principalmente, mas também para as profissionais que precisam de orientação, de uma supervisão de caso, que precisam de uma consultoria. Então, eu presto consultoria também para quem está começando e quer aprender a avaliar a primeira infância, que é uma fase que eu trabalho desde muito tempo. Então, eu sempre presto esse serviço também, tanto para as famílias quanto também para os profissionais. Legal, um trabalho mais amplo, né? Então você consegue ajudar tanto as profissionais que estão no início de carreira, né? Com esse olhar clínico e as famílias. É que em Floripa é tudo muito perto também, né? Tem as cidades, é muito perto. Eu fiquei em dúvida se você era se você era sul, se você era carioca. Eu fiquei. Natural da onde? Eu sou do sul, eu sou de Manezinha da Ilha, literalmente. Nasci na ilha me criei. Como que fala aqui? Esse tal do Manezinha, né? Que fala? Manezinho da Ilha, a gente fala por aqui. É Manezinho da Ilha, antigamente chamava Barriga Verde, mas Manezinho da Ilha. Eu digo que eu sou uma típica Manezinha da Ilha. Que legal, que bacana. Então, assim, queria te agradecer novamente. E estamos aqui. Quando precisar, só bater na porta e aí a gente faz outro encontro. A gente vai ter agora, nesse próximo semestre, muitas novidades. Logo, logo vou poder compartilhar com todos os profissionais que também já passaram por aqui. E estamos à disposição. O que precisar, a gente está aqui. Então, queria te agradecer novamente. E, gente, vocês que estiverem aqui, não deixa de acompanhar as redes sociais da Cláudia, acompanhar ela, tudo que ela faz. Se precisar, manda lá mensagem para ela, orienta você profissional também, os pedagogos que nos acompanharam. Precisar de orientação, supervisão, manda mensagem, até para conversar também, às vezes trocar ideia de algum caso específico, alguma orientação, precisa fazer alguma formação, ela consegue orientar, né, que já está bastante tempo nessa área.
E nos acompanhar. Semana que vem tem live novamente, toda quinta. É só nos acompanhar, porque vai saber sempre os temas, né? Que às vezes eu até me perco os temas das próximas lives, que é tanta coisa na cabeça. Vou me perdendo, mas a gente está aqui. É só acompanhar o mundo e fazer parte com a gente, que a gente está aqui para servir e trazer conhecimento para vocês. Tá bom? Cláudia, obrigada, viu? Deus abençoe. Eu te agradeço, muito obrigada pelo convite, por esse propósito, que possas espalhar ainda mais, né? Cumprir com essa missão que eu acho que é extremamente importante. Muito obrigada, pessoal que esteve presente até o final. Obrigada pelo convite, de coração, foi maravilhoso. Que bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.